mais uma audiolição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo, escrita pelo pastor Wagner Fernandes. Lição 3 da série Igreja Relevante, do tema A Contextualização Ativa. Texto de referência hoje é Romanos capítulo 1, verso 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O objetivo dessa lição é caminhar mais um pouco na compreensão de como precisamos conhecer a cultura desta época e da localidade em que estamos inseridos, com o propósito de apresentar o Evangelho de uma maneira que faça sentido para essa geração. Quero começar nossa lição de hoje com a poderosa ilustração usada por Tim Keller. Ele nos instiga a pensar em contextualização da igreja como uma obra de demolição. A ilustração é mais ou menos assim. Imagine que você tendo que remover uma pedra de 5 toneladas e a primeira atitude deve ser perfurar a superfície da pedra e colocar lá dentro explosivos e acender-lhes os pavis. Dali a poucos minutos, o que vai sobrar são estilhaços. Mas preste atenção, se você não perfurar a superfície da pedra, os explosivos podem no máximo lascar a sua superfície. Outra coisa a se considerar é: se você não acender os pavis, nada pode acontecer. Essa ilustração é perfeita. A contextualização da igreja, para ser efetiva, precisa penetrar na cultura e apresentar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem adentrar a cultura e conhecer quais são os ídolos que têm escravizado o coração dos homens, a igreja vai simplesmente arranhar a superfície. O Evangelho precisa fazer com que tudo se transforme em estilhaços. Hoje vamos falar basicamente sobre os 3 passos que uma igreja precisa seguir para ser relevante e contextualizada em seu tempo. Falaremos sobre escavar a cultura, desafiar a cultura e apelar aos ouvintes. Passemos então ao primeiro passo: escavar a cultura. Esse ponto não tem muito a ser dito, mas muito a ser praticado. Como disse Tim Keller, conhecer as pessoas é aprender a ouvi-las com compaixão. É quase impossível realizar uma contextualização ativa sem adentrar a comunidade e saber quais são os seus anseios, desejos, sonhos e onde estão suas esperanças. Veja um exemplo bem claro. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster? Essa é a confissão de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como padrão a ser seguido. As confissões de fé são nada mais do que respostas a questionamentos religiosos feitos em sua época. Alguém parou para ouvir a cultura e os dilemas que ela apresentava e deu respostas bíblicas para essas perguntas. No entanto, é preciso concordar que a Confissão de Fé de Westminster, criada em 1º de julho de 1643 em Londres, não conseguiria responder aos dilemas culturais dos asiáticos da Coreia, como por exemplo a questão do culto aos mortos. Com isso não estou dizendo que a Confissão de Westminster seja desprezível. O que estou dizendo é que ela não se ocupou a responder aos dilemas dos asiáticos, mas sim dos europeus. Para entrar em uma cultura é preciso estar sensível a ela. O maior exemplo disso é o discurso de Paulo em Atenas, em Atos 17. Paulo não somente está na cidade de Atenas, como também se envolve com a cidade. Ele sabe que são religiosos, ele sabe que gostam de filosofia e investigam o sentido da vida. Paulo sabe que eles são ávidos por conhecimento. Então não existe lugar melhor do que o Areópago para apresentar a verdade do Evangelho. Veja mais uma vez o texto de Atos 17, do verso 16 ao 18. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Veja que aula de contextualização Paulo nos dá. Seu coração estava angustiado com a idolatria daquele povo, mas Paulo faz o que
tem de ser feito. Ele anuncia o evangelho, o apóstolo não negocia a palavra, mas ele conhece a cultura e os ídolos do coração dos atenienses. Por mais que estivesse revoltado com esta idolatria, foi a compaixão que o impulsionou a pregar a verdade de Deus. Bom, mas diante disso, o que a igreja precisa fazer para conhecer a cultura da comunidade onde está inserida? A igreja precisa transitar no meio da comunidade. Veja o que diz Tim Keller. Se estamos profundamente envolvidos com a vida, as dúvidas e as preocupações das pessoas, quando estudarmos a Bíblia para pregar a elas, obteremos as respostas de Deus às suas perguntas. Se estamos vivendo na cultura e fazendo amizade com as pessoas, a contextualização será natural e orgânica. Ela simplesmente brotará dos relacionamentos em nossa vida e o nosso ministério. Uma coisa também é necessária. Precisamos saber o que procurar na cultura. A tarefa da contextualização é identificar ídolos no coração e confrontá-los com o evangelho. Lembre-se do que trabalhamos na última lição, onde falamos do aspecto duplo da cultura. Encontraremos na cultura coisas que caminham lado a lado com as escrituras, mas também encontraremos coisas que vão diretamente contra a palavra de Deus. Para que isso fique bem claro, vou citar mais uma vez as palavras de Tim Keller. Quando nos envolvemos com a cultura, devemos buscar dois tipos de crenças. O primeiro tipo é o que eu chamo de crenças A, crenças já abraçadas pelas pessoas e que, em razão da graça comum de Deus, correspondem de certa forma a alguns ensinos bíblicos. Por causa das crenças A, as pessoas estão predispostas a achar plausíveis alguns dos ensinos bíblicos que podemos chamar de doutrinas A. No entanto, também encontraremos as crenças B, que podem ser chamadas de crenças contraproducentes. Crenças da cultura que levam os ouvintes a achar algumas doutrinas cristãs implausíveis ou bastante ofensivas. As crenças B contradizem diretamente a verdade cristã, em pontos que podemos chamar de doutrinas B. Para usar um exemplo óbvio, em Manhattan, aquilo que a Bíblia ensina sobre dar a outra face é aceito, uma crença A. Mas o que ela ensina sobre a sexualidade é confrontado, crença B. No entanto, no Oriente Médio, vamos ao oposto. Dar a outra face parece injusto e nada prático, mas as proibições bíblicas quanto à sexualidade fazem sentido. Tenha em mente que você nunca deixará de se relacionar com a cultura ou de se identificar com ela. Não se trata de um simples estágio que fica para trás. Continue mostrando respeito e empatia mesmo quando estiver desafiando e criticando, dizendo coisas como: sei que muitos de vocês vão se incomodar com o que vou dizer. Mostre que você entende. Seja o tipo de pessoa que leva os outros a concluir que, mesmo os que estejam em desacordo, eles podem conversar com você sobre tais questões. Tim Keller fala 3 coisas cruciais para a contextualização ativa. Ele fala de como precisamos conhecer a cultura e aprender a identificar as coisas boas existentes nela, que encontram ressonância na palavra de Deus. Keller também fala que, conhecendo a cultura local, vamos identificar os deuses da cultura e os confrontaremos com o evangelho, mas tudo isso precisa ser feito com empatia e compaixão. Muitos que não gostam dessa ideia de empatia, compaixão e amor citam as passagens de Jesus e seu momento de ira no templo. Veja a passagem de Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13, e se atente a coisas muito importantes. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Uma coisa simples percebemos nesse texto: Jesus não estava evangelizando, Jesus estava condenando a prática pecaminosa de quem já conhecia a lei e os profetas. Tanto é verdade que Jesus cita Isaías 56 e Jeremias 7, no verso 11. Vamos ver esses textos bíblicos. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios
serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isto, declara o Senhor. Sendo assim, esta mensagem de Jesus deveria ser aplicada a pessoas que conhecem a verdade, mas continuam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio da fé. Mas nunca dizer que a igreja precisa ir à comunidade cheia de bravata e palavras ofensivas. Lembre-se que contextualizar é causar o escândalo da forma certa, ou seja, confrontar ídolos com a mensagem de Jesus e da sua salvação. O próprio Evangelho irá confrontar os ídolos que as pessoas estão levantando sobre si. Não precisamos dar uma ajudinha. Passemos então ao próximo ponto, desafiando a cultura. O que a igreja, que pretende ser relevante, precisa entender é que a cultura por si só sempre será incongruente, ou seja, aceitarão algumas verdades bíblicas, mas rejeitarão outras. E isto gerará conflitos. Um exemplo simples é a própria questão da liberdade. Uma cultura libertária pode sinceramente estar comprometida com a liberdade, mas, no entanto, negar a liberdade quando parte da sociedade rejeita esse conceito de liberdade. A pergunta que surge é: onde está a liberdade? A Bíblia fala que somos todos livres para fazer o que quisermos. Nesse ponto, nos assemelhamos à cultura, desde que esta liberdade glorifique a Deus. Nesse ponto, na grande maioria das culturas, causamos escândalo. Não sei se fui esclarecedor neste ponto, por isso eu vou me valer das palavras de Tim Keller mais uma vez. Cada cultura, incluindo a nossa, pode entender prontamente parte da verdade, mas não a toda. E sabemos que a verdade bíblica é coerente e congruente consigo mesma, porque vem de Deus. As chamadas doutrinas A e B são igualmente verdadeiras e interdependentes, e uma procede da outra. O confronto ocorre porque cada cultura é profundamente incongruente, amoldando-se a algumas verdades bíblicas, mas não a outras. Se as pessoas de determinada cultura têm crenças A, serão incoerentes se não tiverem crenças B, porque a Bíblia, como verdade revelada de Deus, é sempre condizente. Essas incoerências revelam áreas nas quais a cultura é vulnerável ao confronto. Vamos a mais um exemplo. Uma sociedade extremamente machista pode olhar para o texto de Efésios capítulo 5, no verso 23 ao 24, onde Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, e concordar, mas abandona totalmente a ideia de que tanto o homem como a mulher foram criados à imagem de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 27, e que o respeito mútuo é um princípio vigente nas Escrituras. E ainda, outro problema, encontramos, pois essa sociedade machista parte do pressuposto de que a mulher é inferior, e seu propósito é servir ao marido. Porém, as Santas Escrituras dizem que os homens precisam servir suas mulheres com a própria vida. Nesse último ponto, a sociedade machista é confrontada pela verdade de Deus. Assim vemos a cultura sendo desafiada pelo Evangelho. Precisamos, mais uma vez, recorrer ao maior plantador de igrejas que já existiu, para aprender sobre contextualização da igreja. Vamos recorrer ao apóstolo Paulo. A igreja que deseja ser relevante tem de entender que nossas críticas à cultura não terão poder de persuasão a menos que estejam baseadas em algo que possamos endossar nas crenças e nos valores dessa cultura. Essa é a tarefa que Paulo realiza em Atenas. Vejamos o texto bíblico. Atos, capítulo 17, do verso 28 ao 31. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos
em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos ressuscitando dentre os mortos. Veja o que Paulo faz. Ele cita um trecho dos poetas gregos, o que mostra que Paulo conhece a cultura. Paulo não só conhece, como também percebe uma certa verdade de Deus nesse trecho. Paulo fundamenta toda a sua evangelização neste ponto de contato e logo em seguida não negocia o evangelho, ele diz a verdade. Se somos criação de Deus, não podemos criá-lo com nossas mãos e nem mesmo adorá-lo como bem entendermos, mas sim nos arrepender de nossa ignorância e buscar a salvação que ele oferece em Cristo. Faço uma simples pergunta a você, leitor ou ouvinte. Paulo mudou o evangelho? Ele deixou de confrontar o pecado? Paulo agride e fere as pessoas com suas palavras? Claro que não. Paulo só tomou o caminho que faria mais sentido para o grego frequentador do Areópago. Isso é ser igreja contextualizada. O que acontece em Atos 17 é bem simples. Paulo está mostrando aos que ouvem que sua religiosidade não condiz com a base das suas premissas. Paulo está levando-os a pensar: bom, vocês não admitem que são criados por Deus? Então, por que vocês adoram deuses criados por suas próprias mãos e ainda obedecem a rituais estabelecidos por vocês mesmos? Não seria o Deus criador que deveria definir como quer ser adorado? Paulo não só revela o erro, mas também apresenta o caminho verdadeiro, dizendo: esse Deus criador há de julgar o mundo por meio de um varão, homem, Jesus Cristo, a quem Deus acreditou diante de todos, o ressuscitando dentre os mortos. Passemos então agora ao último ponto da nossa lição: apelar aos ouvintes. Depois de nos aproximarmos da cultura e fazermos oposição aos seus ídolos, devemos imitar sempre o apóstolo Paulo em apresentar Cristo aos nossos ouvintes como a fonte suprema daquilo que eles têm procurado. Quando nos achegamos com gentileza a uma cultura, conquistamos a capacidade de nos dirigir a ela. Então, depois de desafiarmos a estrutura das crenças da cultura, nossos ouvintes se sentirão desestabilizados. Agora, nessa fase final da contextualização, podemos restabelecer o equilíbrio. Depois de desafiar, consolamos, mostrando às pessoas que as coisas que estão buscando só podem ser encontradas em Cristo. Reforçando as palavras de Keller, quero mais uma vez examinar o texto de Paulo aos Coríntios. Vejamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Veja que Paulo está em contato com a cultura de seus ouvintes. Judeus que valorizam sinais e intervenções divinas, manifestações de poder, e os gregos que valorizam a sabedoria, acreditam que a redenção vem do intelecto. Mas Paulo apresenta a fraqueza de ambas as culturas. Esperar redenção em grandeza de sinais ou em sabedoria é idolatria. Mas Paulo não deixa o povo sem consolo. Ele apresenta o evangelho. Vejamos o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja como Paulo traz consolo dizendo que tanto judeus como gregos são propriedade de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que se rendem a Cristo receberam da sua sabedoria, justiça e santificação e redenção eternas.
O que cabe a nós como igreja é perceber qual linguagem devemos usar e pensar em como podemos ser mais efetivos. Não que o evangelho não seja poderoso bastante para trazer a transformação na vida das pessoas, mas é preciso, no mínimo, entrar numa relação de compaixão, pois só assim daremos ouvidos às necessidades das pessoas e seremos instruídos a perceber quais são os seus ídolos e os colocarmos diante de Cristo. Lembre-se de Jesus olhando para o povo e tendo compaixão, pois eles estavam como ovelhas sem pastor. Em Mateus, no capítulo 9, a multidão busca consolo em coisas que não podiam resolver seus problemas. A grande verdade é que a igreja foi chamada para levar as pessoas a tomarem uma decisão. Todos os que somos igreja hoje só o somos pois tomamos uma decisão por Cristo. Abandonamos tudo aquilo pelo qual buscávamos nos salvar para experimentar a salvação que Cristo nos oferece. A igreja precisa ser capaz de fazer isso, mas para isso precisamos conhecer os ídolos do coração. Caso contrário, perderemos a relevância. Já concluindo, quero citar as palavras de Tim Keller, quando ele está falando sobre a beleza e o poder do Evangelho. Se você crê em Jesus Cristo, escapará da morte, experimentará o amor infinito e triunfará sobre o mal. Você conversará com anjos e com os seres sobrenaturais. Viverá para sempre, porque ganharemos a vida eterna. Porque Jesus foi morto, seremos amados como um amor eterno, porque ele foi abandonado. Triunfaremos sobre o pecado porque ele foi torturado, morto e derrotado. Na salvação em Jesus Cristo, aprendemos que o final feliz que tanto desejamos não é conto de fadas. O Evangelho é a consolação mais intensa que podemos oferecer ao coração humano. Uma vez que você penetrou com cuidado na cultura e encontrou coragem para desafiar o mundo e seus ouvintes, não deixe de oferecer este consolo com o fervor de alguém que experimentou tudo isso em primeira mão.